Gente, eu sei que ninguém aguenta mais falar, mas eu vou falar. Eu fiz piada com o caso do mendigo e tudo. Mas hoje, como eu não acompanho muito essas coisas, não assisto BBB, não assisto... O que o BBB tem a ver com isso, Nina? Nada tem a ver com nada. É só pra dizer que eu não acompanho essas coisas. Eu vejo trechos em algum lugar e aí eu comento sobre. Vi alguns trechos, comentei sobre. Até então achava que ele era inocente, né? Até então achei que ele era um cara legal, né? Vi ele falar, se expressa muito bem, gosta de literatura, só que ele esqueceu uma coisa, de ser homem nesse vídeo. E eu vou explicar por quê. Porque uma entrevista, quando você dá para uma rede nacional, as partes picantes são cortadas. Isso não precisa você ser nenhum amar a literatura, nada. Você leigo, você sabe, essa parte vão cortar, você sabe disso. Então, ele falou muito no vídeo sobre proteger a integridade da mulher. Só que em momento nenhum ele protegeu a integridade física e moral dela. Por quê? No fundo, ele sabe que foi uma questão de uma sorte e 1 milhão dela ter ficado com ele. Com certeza desequilibrada, muito, né? Essa mulher estava para ter feito isso. Não sabemos o que acontece aqui dentro. Terra que ninguém anda. Isso aqui é um mistério até hoje. Então, o que é que acontece? Vejam bem, eu vou falar para vocês e vocês vão me dar razão. Ou não, talvez. E ele tá sendo como o pegador, o picão, que come mesmo, que vai mesmo. Se você observar na entrevista, eu vi os trechos. Porém, hoje eu vi a entrevista na íntegra inteira. Tem partes que ele fala da intimidade. E só um covarde, só um homem com H minúsculo faria isso. Já foi exposto pelo marido. Porém, o marido, em momento nenhum, chegou a ser baixo como ele foi. Porém, brasileiro tem a memória curta, né? E o que foi que ele fez? Ele simplesmente, esse homem, que se chama de mendigo, ele simplesmente narrou um filme de um X-vídeo, onde ele era um dos personagens com palavras bonitas. Por quê? Vejam a diferença, a mesma história. Eu fui hoje, saí com um homem, e vejam bem, vou ser bem baixa nesse sentido, para vocês verem a diferença. E eu vi ele pegando na buceta da mulher, enfiou o dedo dentro da buceta, depois mostrou a rola para ela. Chega a dar, para mim falar, já chega a dar uma trava. Você que está ouvindo deve ter, nossa, o impacto, pá. Agora, olha a mesma história contada do jeito que ele contou. Ele escolheu palavras baixas para que a gente ouvisse como algodãozinho. Presta atenção. Eu saí hoje e vi um homem com uma mulher. E aí ele olhou o órgão genital dela e introduziu o dedo, gente, no órgão genital dela. E depois ele pegou o membro e introduziu. Veja a mudança. É a mesma coisa. Pode ter mudado alguma coisa que eu esqueci. É a mesma coisa. Fulano. Menina, meu amigo tava com a menina ali, rapaz. Ele pegou a rola e enfiou todinha na buceta dela. É baixo. Menina, meu amigo tava ali com a menina. Você acredita que ele introduziu o membro todinho na vagina dela? É menos agressivo. E foi isso que ele fez. Nada mais que isso que esse ser humano que se denomina mendigo fez. Se você aí que está assistindo esse vídeo tem um pouco de dignidade, um pouco de entendimento, você vai ver que de bobo ele não tem nada. E aos pouquinhos ele está ficando famosinho. E aos pouquinhos ele está se vingando porque o cara bateu nele. Ele sentiu uma dor física. Mas a dor que o cara tá sentindo não se compara. E a mulher, por quê? Porque tem uma hora que ele diz, quando eu desci do carro, ele ficou olhando pro meu membro, se sentindo o bambambam, o tal, o pegador. E aí a gente, sem querer, no início eu não vi o vídeo todo, né? Eu não sabia da história completa.
Eu vi só trechinhos que eu não acompanhava aqui, só vi aquele trecho assim, homem pega mulher traindo com mendigo, e pá, saía do carro e batia. Homem, só era isso que eu via, só era isso, eu não via nada. Vi a entrevista, os pedaços, Léo Dias, e todo mundo se admirou porque ele veio com palavras inteligentes, palavras doces, palavrinhas que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Que falou difícil, a gente já acha que é inteligente, pronto. Palavrinhas para adoçar nosso bico. Até eu conversando com minhas meninas do grupo, que eu tenho um grupo de emagrecimento no Telegram, o valor é 50 conto para entrar, já fiquei sabendo que é pago. Aí, a gente conversando, gente, ele é muito inteligente, muito culto, ele diz que é apaixonado pelas mulheres. A gente viu isso como uma poesia, como algo que enalteceu a mulher. Só que se você prestar atenção na entrevista completa, ele fala os seios, o bico do seio cor de chocolate, então ele foi baixo, só que a gente tem que tirar um chapéu para uma coisa, ele foi esperto. Ele foi esperto. Ele usou palavras bonitas, que a gente não usa no nosso dia a dia, para simplesmente narrar um vídeo do X-vídeo pornográfico. Então, meu amor, esse cara nada mais é que um aproveitador. Se tiver gente inteligente o suficiente para perceber isso, ele foi agredido, foi uma reação a gente ser humano de momento, mas agora tá todo mundo tornando ele famoso, dizendo, esse cara é pegador, porque brasileiro é assim, memória curta. Para você ver, foi tão incrível para ele sabe que essa chance é entre 1 e 1 milhão, que ele diz que jamais vai esquecer, jamais. Nem antes de ser mendigo ele não teve uma oportunidade, nem agora, e agora que ele teve, ele nunca mais vai esquecer. Porque isso jamais aconteceria com ele. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. Então, você concorda comigo ou não concorda, é isso que eu penso. Tá bom? É desse jeito que eu penso. Ele é um safado, um cachorro, um sem vergonha. Como eu disse, eu só vi os pedaços. Homem pega mulher com mendigo. Homem pega mulher com mendigo. Nunca vi um vídeo contando o outro lado. Depois, algumas seguidoras aí disseram, Nina, ela tem problema de cabeça. Ela tem problema. Vi um vídeo no TikTok com áudio ela dizendo que via o marido. Então, essa mulher deve ter algum distúrbio, algum problema sério de verdade, né? E a entrevista, os pedaços, foi o que foi comentado ontem no grupo. E hoje eu vi ela inteira e disse, cara, que bicho vagabundo. Ele pede tanto para proteger a integridade da mulher, só que ele não protegeu hora nenhuma. Ele humilhou, ele diminuiu. Ele expôs ela de uma forma, quando ele fala assim, é para machucar o marido. Ela realizou o desejo de todas as formas. Então ele é muito baixo nesse sentido. E o áudio que foi vazado por maldade, no áudio que foi vazado que Léo Dias falou, você vê ele narrando uma pornografia. Aí eu botei um membro para fora e comecei a acariciar as costas. Então, aos ouvidos da gente, é algo até agradável de se ouvir. Porque ele não usou as palavras que a gente usa no dia a dia, que é buceta, cunhão, rola, tabaco, essas coisas. Porque ao usar essas palavras, é vista como uma pessoa baixa. É onde eu digo que palavras são só palavras. Algumas, se você souber usar, ela acerta um alvo sem falha. Se você não souber usar, você pode falar 10 vezes. Você mira no alvo e erra. Então ele foi muito astuto nesse sentido. E ele é baixo, vagabundo, safado, sem vergonha. Eu vou dizer, não merece essa fama toda que ele está tendo. Mas estamos numa época onde o errado vai ser certo e o certo vai ser errado. Vida que segue. Se gostou desse vídeo, concorda comigo, comente, compartilha e deixa o like.